Sabe essa revolução da inteligência artificial que a gente está vivendo? Pois é, ela tem um combustível secreto. O ingrediente que, olha, não está nos manuais de programação. E a verdade é que esse combustível somos nós. Aqui, nesta análise, a gente vai mergulhar em como a nossa vida digital acabou se tornando a matéria-prima que alimenta as máquinas que estão agora mesmo mudando o mundo. A pergunta pode parecer simples, né? Mas a resposta vai muito, mas muito além de eletricidade ou de linhas de código. O que realmente alimenta a IA não é algo que a gente compra, mas algo que a gente cria todos os dias e o pior, muitas vezes sem nem perceber. E aqui está a resposta, preto no branco. Cada foto de família postada, cada comentário numa rede social, cada texto que a gente escreve, a nossa vida digital inteira virou um gigantesco livro didático para as inteligências artificiais. E o mais chocante de tudo, na maioria das vezes, sem que ninguém tenha pedido a nossa permissão de um jeito claro e direto. Para a gente entender como isso acontece, vamos imaginar um banquete. Um banquete assim, gigantesco. As IAs são as convidadas de honra, e o prato principal é basicamente a internet inteira. E elas não leem só artigos de notícias, não. Elas consomem tudo, incluindo as nossas informações pessoais que estão ali servidas nesse cardápio. A ferramenta que eles usam para esse banquete todo se chama web scraping ou raspagem de dados. É um processo automatizado que varre a internet coletando, bem, tudo que encontra pela frente. E aqui está o pulo do gato. As empresas argumentam que, se a informação está pública, o uso é livre. Só que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não vê bem assim. Ela diz que mesmo dados públicos precisam ter um propósito claro e transparente para serem usados. E é exatamente nesse conflito que a batalha começa. E olha, essa tensão não é só teoria não. Ela virou um verdadeiro campo de batalha aqui no Brasil. De um lado, uma gigante da tecnologia, a Meta. Do outro, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Um confronto que está literalmente definindo o futuro dos nossos direitos digitais. Olha só a velocidade com que tudo aconteceu. No finalzinho de junho, a Meta anuncia nova política. Menos de uma semana depois, a ANPD brasileira faz algo inédito. Ordena a suspensão imediata da coleta de dados. A proibição só foi revertida no final de agosto e ainda assim sob condições bem rigorosas. Foi uma demonstração de força regulatória que a gente raramente vê. É aqui que a gente vê o coração do conflito. De um lado, a Meta fala em legítimo interesse, dizendo que a inovação beneficia todo mundo e que, convenhamos, pedir consentimento um por um seria impraticável. Do outro lado, a ANPD defende a expectativa do usuário. E o argumento é bem simples e direto. Quem postou uma foto das férias lá em 2014 ia imaginar que 10 anos depois estaria treinando uma IA comercial bilionária? É uma quebra de confiança fundamental. E a ANPD não pegou leve nas palavras, não. Essa citação aí mostra a gravidade da situação na visão deles. A autoridade viu um risco real, imediato, aos nossos direitos mais básicos. Foi isso que forçou uma medida tão drástica como suspender toda a operação. Mas o buraco é mais embaixo. O problema vai além da coleta dos dados. Agora a gente entra no desafio técnico que é talvez o mais complexo de todos, a ideia de fazer uma máquina desaprender alguma coisa. Parece ficção científica, mas é um direito que a LGPD garante. O nome técnico para isso é Machine Unlearning, ou seja, desaprendizado de máquina. É o processo de tentar forçar uma IA a esquecer o que ela aprendeu com seus dados. A LGPD garante o nosso direito de ser esquecido, certo? Mas como você apaga uma memória que não está guardada num arquivo, mas sim tecida na própria mente da inteligência artificial? A melhor maneira de entender o tamanho do problema é com uma analogia bem simples. Pensa num bolo. Seus dados, posts, fotos, comentários são os ingredientes. O açúcar, a farinha, os ovos. O treinamento da IA é o ato de misturar tudo e assar o bolo. Beleza, o bolo está pronto. Agora desafio. Tenta tirar só o açúcar de volta. É impossível, né? Você destrói o bolo inteiro. Pois é, esse é exatamente o dilema do desaprendizado de máquina. É que os seus dados não ficam guardados numa pastinha que alguém pode simplesmente ir lá e deletar. Não. Eles se tornam parte da estrutura matemática dos pesos neurais que formam a inteligência do modelo. Com isso, o direito de ser esquecido se torna uma promessa técnica quase impossível de cumprir. E o problema não para por aí na privacidade. A falta de transparência sobre quais dados são usados para treinar as IAs cria um verdadeiro efeito dominó, que leva a outros riscos bem graves, como discriminação e decisões automáticas que ninguém consegue explicar direito. As consequências vão se acumulando. É um efeito cascata. Começa com a coleta de dados sem transparência, que já viola a privacidade. Daí, se esses dados carregam os preconceitos da nossa sociedade, pronto.
A IA aprende a ser discriminatório. Isso pode significar um empréstimo negado sem um motivo claro ou um currículo descartado por um algoritmo. E como esses modelos funcionam como uma caixa preta, se uma decisão dessas prejudicar alguém, muitas vezes é impossível conseguir uma explicação clara do porquê. E na hora de se defender, tem uma diferença que é crucial entre a lei aqui do Brasil e a da Europa. A GDPR na Europa é mais dura e geralmente exige uma revisão feita por um ser humano. Já a nossa LGPD garante o direito à revisão, mas deixa uma brecha. Essa revisão não precisa, por lei, ser feita por uma pessoa. Uma máquina poderia, em tese, revisar a decisão de outra máquina. Então, como é que a gente sai desse impasse? Bom, o Brasil não está parado. Diante desses desafios todos, novas leis estão sendo discutidas para tentar colocar alguma ordem nesse território que ainda é meio selvagem. O que está na mesa é o nosso próprio marco legal da IA. O projeto de lei 2338 propõe uma abordagem baseada em risco. Sistemas considerados de risco excessivo, como aqueles de pontuação social, seriam proibidos. Já os de alto risco, como os usados em diagnósticos médicos ou análise de crédito, exigiriam supervisão humana obrigatória. É uma tentativa de criar as regras do jogo antes que seja tarde demais. Mas mesmo com novas leis a caminho, o dilema de fundo, aquele conflito central, ele continua. De um lado, a corrida pela inovação tecnológica, que precisa cada vez mais de dados. Do outro, o nosso direito fundamental à privacidade, que está sendo testado como nunca antes na história. Esse é o grande embate que vai definir a próxima década. E a gente termina com essa reflexão que fica no ar. Diante da dificuldade de desaprender, da opacidade dos algoritmos e dessa fome insaciável por dados, será que a proteção dos nossos direitos digitais é uma meta realista? Ou será que a gente está caminhando para um futuro onde a privacidade é apenas uma ilusão? A resposta para isso está sendo escrita agora, enquanto a gente conversa.